Então vamos lá, né? Comentando perguntas do Instagram, quadro que eu já fiz algumas vezes e fazer mais uma vez aqui. Pretendo continuar fazendo algumas vezes. Esse vídeo tá no YouTube e quem tá assistindo no YouTube vai ver as perguntas que eu respondi no Instagram, mas também tá aqui no Spotify para quem tá me ouvindo, né? Para quem gosta aí do formato podcast, embora não vá conseguir ver propriamente as perguntas aqui que eu colocar na tela, mas eu acho que vai curtir aí para quem gosta de ouvir o podcast. Não é isso? Então vamos nessa, né? Primeira pergunta aqui que eu queria comentar. O seguidor disse: voltando de lesão, correndo ok, seria viável pensar na maratona SP City 2026, ou seja, daqui a um ano, né? Que a SP City foi domingo passado, agora, considerando que eu tô gravando agora no final de julho. Correndo 3 vezes por semana. Cara, um ano é suficiente para visualizar qualquer coisa aí, se você já corre. Qualquer coisa é um exagero, né? Mas se você já corre, eu imagino que um ano dá para visualizar, viabilizar muito bem, né? Agora, 3 vezes por semana, cara, eu acho que é muito pouco. É muito pouca corrida para quem apenas corre, entendeu? Para quem apenas corre, eu acho que é muito pouca corrida. Não tô dizendo que você precisa correr mais do que 3 vezes por semana, mas se você só corre 3 vezes por semana e nos outros 4 dias você não faz nada, é muito pouca atividade aeróbica, principalmente, para pensar em maratona. Se você vai correr maratona, precisa certamente aumentar essa frequência aí, talvez 4 dias, né? 4 dias, eu acho que para quem vai para a primeira vez para maratona é uma frequência muito boa, mas também pode pensar em treinos complementares, seja cross-training de modalidades aeróbicas, como, por exemplo, natação ou até ciclismo, né? Pedalar, né? Não dizer que é ciclismo, fica parecendo que você vai praticar o esporte ciclismo, mas pedalar, né? Fazer outra atividade aeróbica e a musculação, né? Musculação aí que é muito boa para o desempenho através da melhora da economia de movimento e também aí para questão de fortalecimento muscular, né? E toda a parte musculoesquelética para evitar lesões, né? Embora dizer que evite lesões é um pouco de exagero, né? Vai evitar lesão porque está fazendo musculação, é exagero porque não é o único fator causador de lesão, né? Essa parte, a falta de fortalecimento, mas vai dar uma boa ajudada, né? Nessa parte. A outra pergunta aqui é sobre distribuição de treino na semana. O seguidor fala que corre 5 vezes por semana, sendo 2 rodagens, um longo, um tiro e um fartlek, focando em ganho de velocidade, qualquer coisa que seja isso, né? Não sei exatamente o que ele está querendo dizer com focando em ganho de velocidade. Afinal, todo mundo faz treino de tiro e fartlek para essas coisas, né? Está ok? Eu só respondi que me parece ok, né, cara? Não tem muito o que comentar, me parece uma distribuição bem tradicional, né? A pessoa que corre 5 vezes, fazer 2 treinos envolvendo mais dinâmicos, envolvendo intensidade, como um treino realmente intenso, né? Um treino aí focado em repetições de VO2 máximo ou um pouquinho acima do segundo limiar. Um treino de ritmo, né? Pode ser fartlek, né? Treino tempo run, né? Treino de ritmo de prova. Um longo, que seriam 3 treinos com uma exigência um pouquinho maior, né? Ou maior, exigência maior, e 2 rodagens aí no meio, né, para realmente acumular volume de treino. É uma distribuição bastante tradicional, então me parece ok fazer dessa forma. É uma forma que, pô, eu aplico em vários alunos que treinam comigo e treinam 5 vezes por semana, entendeu? Então, é o tradicional. Normalmente o tradicional vai funcionar bem porque é algo que já é bem experimentado, e se você pensar na forma que esses treinos estão distribuídos, por exemplo, fazer um leve na segunda, uma rodagemzinha leve na segunda, intervalado na terça, rodagemzinha leve na quarta, tempo run na quinta, ou fartlek ritmado na quinta, descansa na sexta, é longo no sábado, meio que esses treinos ficam numa distribuição que você coloca uma exigência de treino, coloca uma carga, recupera, coloca outra carga, recupera e coloca outra carga, recupera, e isso vai permitindo você continuar treinando com qualidade. Então me parece bastante ok essa forma de distribuir os treinos. A próxima pergunta aqui com uma resposta já um pouco maior. Se longo leve com blocos um pouco mais fortes que o ritmo de prova, no caso aí, prova de meia maratona, gera boas adaptações para a prova. A resposta que eu dei lá foi um pouco longa, mas assim, eu uso bastante, né, bloco dentro do treino longo, seja bloco distribuído ao longo do treino, por exemplo, você vai correr 1h30, 1h45 com 3 blocos de 15 minutos,
distribuídos ao longo do treino, um no começo do treino, um mais no meio, um no final, né? Aí algumas pessoas podem chamar isso até de um fartlek com bloco longo, mas eu prefiro chamar longo com blocos, ou um longo com um bloco no final do treino. Você faz um longo num ritmo um pouquinho mais progressivo, mais moderado, e no final do treino faz lá 15, 20, 30 minutos no ritmo da prova, né? É algo que eu uso bastante. Eu acho que é muito importante a pessoa experimentar o ritmo da prova em diversas condições, principalmente numa condição que você já está cansado. Quando você faz o longo e corre lá 15 minutos no ritmo que você quer correr a prova, meio que você experimenta essa sensação ali de ter que colocar o ritmo com as pernas um pouco fadigadas. Então, eu acho bem importante fazer blocos, né, de ritmo de prova durante os longos, né? É um bom momento, mas também, né, como eu falei na resposta anterior, é uma distribuição normal você fazer o treino, por exemplo, um treino de ritmo aí, que seria um fartlek, um treino tempo run, um treino de ritmo, ou especificamente no ritmo da prova, fora do longo, e deixar o longo apenas para acúmulo de volume. Também é bem normal acontecer isso, né? Cada caso é um caso, depende do que vai ser feito no contexto. Algo que eu citei aqui na resposta lá no Instagram, eu acho muito importante essa exposição ao ritmo da prova, seja em treinos específicos e também específicos de ritmo de prova, e também num bloco durante o longo, para que a pessoa automatize o ritmo de prova nas próprias pernas, entendeu? A pessoa já saiba meio que de forma automatizada qual é o ritmo de prova. Eu até comentei também na resposta que eu não sou um treinador que vou lá e chego no sábado e do nada tiro um ritmo para a pessoa correr. Ó, você vai correr a prova a 5 de pace, o objetivo é correr a maratona em 1 hora, a meia maratona em 1 hora e 45. Do nada, a pessoa não testou esse ritmo, mas por alguma conta que eu fiz, eu cheguei a essa conclusão e passo essa estratégia no sábado. Eu não faço isso. O que eu faço é colocar tantos ritmos de prova no bloco específico, né, nos blocos específicos aí nas últimas 8, 10 semanas, que a pessoa, quando vai me perguntar, chegar na sexta ou no sábado, e qual é o ritmo da prova? Cara, o ritmo da prova é o ritmo que você fez que você fez os longos, entendeu? Aliás, o ritmo que você fez os blocos nos longos, é o ritmo que você fez nesse treino aqui, que é um treino de ritmo de prova, entende? Então a pessoa já ensaiou, né? É o que eu falo do ensaiar o ritmo da prova nos treinos. Então, eu acho muito importante. Eu acho que criar principalmente economia de movimento naquele ritmo, né? Economia no movimento, já que você treinou aquele ritmo estando descansado, você treinou aquele ritmo estando fadigado, então você tende a se tornar mais econômico por uma exposição, a gente fica mais eficiente naquilo que a gente faz com frequência, e também o fator psicológico, se torna menos estressante você já conhecer como é o seu corpo correndo em um certo ritmo nos treinos e ir para a prova já sabendo como é correr naquele ritmo, do que chegar na prova. Você faz os longos em um ritmo, não fez bloco de ritmo de prova, não testou o ritmo de prova, não treinou o ritmo de prova, e chega lá, o seu treinador diz que você vai correr a 5 e você não sabe como correr a 5. Inclusive, eu acho, na minha opinião, esse é um dos grandes fatores de cãibra, né? Não é necessariamente falta de capacidade em correr, é falta de costume em correr em um certo ritmo. Então, muita gente tem cãibra, né? Faz os longos, tem volume de treino, faz musculação, tem cãibra porque não testou o ritmo, né? Não testou aquele ritmo. Faço triatlon e vou fazer uma maratona em dezembro. Continuo treinando 4 vezes musculação por semana, porque ama. Né? Foi uma mulher, né? Pela linguagem, né? Prejudica muito fazer essas 4 vezes musculação. Cara, se você faz triatlon, não sei que tipo de triatlon você faz. Faz triatlon para Ironman, entendeu? Não sei, entendeu? Faz triatlon para fazer 70.3 ou para triatlon fazendo prova curta. E treina força 4 vezes por semana. Dependendo do que você faz na academia, se for 4 vezes treino de perna por semana, é muito pesado fazer isso, né? É bem mais pesado do que se recomenda na literatura científica de treinamento concorrente de força para atletas de endurance. Atletas de endurance aí, por exemplo, corredores, que treinam muito menos a modalidade aeróbica do que
do que triatleta, né? Triatleta é um triatleta comum, médio, né? Treina 10, 12 horas por semana. 10, 12 horas por semana para um corredor é um corredor de alto nível, né? Então pode ficar bem pesado, mas aquela coisa, a concorrência, né? A interferência do treino de força no treino de endurance também vai ser sentida. Se você não sente esse prejuízo, né? Provavelmente você está bem adaptado. Precisaria saber aí um pouco do contexto, né? O sinal é, no treino forte, você consegue realmente fazer treino forte? Ah, mas eu não faço treino forte. Então aí depende de como é o seu objetivo aí no esporte de endurance, né? Qual é o seu objetivo? E também é aquela coisa, né? Não dá pra, às vezes, criticar afeto de atleta amador. Pô, você não gosta de fazer a musculação, por que você tá preocupado se vai prejudicar, né? No esporte de endurance? Continua fazendo o que você gosta. Mas existe certas coisas que são mais otimizadas. E talvez fazer musculação 4 vezes por semana, na semana, não seja tão otimizado assim, né? Se prejudica, aí tem que ver o contexto, né? Tem que fazer uma análise dos seus dados. A outra pergunta é se teste de 3 km ainda é a melhor forma, né? Ainda é o melhor para definir zonas de treino e montar uma planilha, né? E na minha resposta foi mais basicamente no sentido de que eu não gosto de principalmente essas coisas de métodos, né? Dizer o que é melhor, né? Primeiro que o que é melhor depende de um julgamento subjetivo, né? O que é melhor para mim pode não ser melhor para outra pessoa, né? Então, dizer o que é melhor, né? Talvez caiba um julgamento mais do que é mais adequado para cada contexto. O teste de 3 km é um teste que é prático, né? É um teste de desempenho, então basicamente depende só da pessoa ter o lugar para fazer o teste e um relógio GPS para medir o pace, né? Então, é um teste muito prático. E, assim, tem um erro de estimativa, tanto para VO2 máximo, quanto para segundo limiar, bastante aceitável. A gente tem que ver aí que, a maioria das pessoas sustentam no segundo limiar 20, 30, 40 minutos, dependendo da forma que você estima esse segundo limiar. E sustenta no VO2 máximo em 5, 6 minutos, né? Então, um teste de 3 km que vai ficar 12, 13, 14 minutos, 15 minutos para a maioria das pessoas, ele está no meio ali do VO2 máximo e do segundo limiar. Então acaba sendo um teste bem adequado, meio que acaba integrando tanto o VO2 máximo quanto o limiar. E é por isso que acaba funcionando bem, já que a maioria dos sistemas de zona se baseou no VO2 máximo ou em métricas associadas ao VO2 máximo ou ao segundo limiar ou métricas associadas ao segundo limiar, como por exemplo é o FTP, né, o ritmo do 10K, enfim. Então acaba sendo um teste muito prático e com boas vantagens, entendeu? Mas também é um teste que tem suas desvantagens. É um teste que depende da motivação da pessoa em passar aí 12, 13 minutos sofrendo, né? 15 minutos sofrendo. É um teste que, por ser de desempenho, tem um aspecto de familiarização. Você faz o teste de 3K e se refazer o teste, se você refizer o teste, é provável que você vai melhorar, né, o resultado. Então, tem certas nuances que se caracterizam como vantagens e desvantagens, mas isso é melhor ou pior, entendeu? Então é um julgamento aí de adequação, né, para o seu contexto. A questão do teste também é aquela coisa, para definir zonas de treino, né, eu não trabalho com zonas de treino, eu trabalho com um objetivo específico do treino. Eu quero que você corra a 5 esse treino. Eu não digo que você vai correr em Z2 e o seu Z2 é entre 5,45 de pace. Eu não faço dessa forma. Eu dou o objetivo de pace da pessoa com base no objetivo que eu quero que a pessoa alcance. Mas se você vai usar um sistema de treino, por exemplo, um bom sistema de treino como é o do Joe Friel, né? Que você consegue definir automaticamente lá dentro do Training Peaks. Não adianta você fazer o teste de 3K se o sistema do Joe Friel ele usa o FTP. Inclusive, ele sugere um teste de 30 minutos, né, para definir as zonas usando esse sistema. Então, se você vai usar um sistema específico de zona, né, Joe Fry, MyProCoach, né, qualquer sistema dessas calculadoras, você tem que usar o teste que a própria calculadora, né, de zonas indica, entendeu? Não adianta você pegar um teste de 3 km, como esse da pergunta, pegar o resultado e aplicar no sistema de zonas do Joe Fry, que pede um teste de 30 minutos. Então
também é uma adequação ao próprio sistema de zonas que você vai usar. Se você já tem um sistema de zonas, se você já escolheu esse sistema de zonas para usar, então aplica esse teste, entendeu? A maioria dos testes de desempenho, o desempenho prediz muito bem o desempenho. Então, se as zonas são zonas de pace, então usa um teste de pace lá, né? 3 km é bom porque é uma distância curta, tal, você consegue aplicar, não precisa estar tão descansado para aplicar e tal. Você também recupera bem, né? Um teste de 30 minutos, 40 minutos, um teste de 10K, talvez você precise de um pouquinho mais de tempo, né? Para se recuperar. Então, um teste de 3K é adequado para muitos cenários, entende? Para muitos cenários. Em que ponto o aumento da FC ou da percepção de esforço indica que tem que reduzir a intensidade, mesmo com volume constante? Eu achei a pergunta meio... Eu não consegui compreender bem o objetivo da pergunta, mas assim, eu tirei a minha própria pergunta. É uma coisa que eu faço com uma certa frequência, assim, as pessoas até brincam no direct e falam, rapaz, como é que você entende essa pergunta? Cara, eu não entendi, mas eu meio que coloquei a minha interpretação e criei uma pergunta em cima da pergunta que a pessoa fez. E assim, eu entendi a pergunta dessa forma, ou a minha interpretação que eu dou a pergunta assim, é como ajustar o treino com base na FC ou na percepção de esforço, como saber que precisa correr um pouco mais leve, no longo leve, com base na FC ou na percepção de esforço. Isso é algo que eu tento convencer os meus alunos a fazer, nem todo mundo consegue fazer, é que é o ajuste baseado no objetivo do treino. Se o treino é leve, a percepção de esforço precisa ser leve, entendeu? E a frequência cardíaca precisa ser uma frequência cardíaca que pareça leve, né? A pessoa deve conhecer os próprios números, não precisa ficar tão duro dentro daquelas zonas. A minha zona é leve entre 140, 150 e 151 já está deixando de ser leve. Mas você tem que entender principalmente o comportamento da sua frequência cardíaca ao longo dos treinos. A resposta que eu dei é, né, quando sai do objetivo do treino, um treino leve precisa ser leve em todas as métricas. Então, se a frequência cardíaca está se comportando de uma forma que não se comportaria em um treino leve e a percepção de esforço também não está parecendo que está leve, faça esse ajuste, né? Reduza o ritmo, né? Reduz a intensidade. Já para treinos de intensidade, principalmente de alta intensidade, né? Treinos acima do limiar, do segundo limiar, não usa a frequência cardíaca, né? Assim, para fazer essa orientação do treino, porque a frequência cardíaca ela não responde bem a isso. Vai depender, por exemplo, do tamanho da repetição. Se você vai usar repetições de 3 minutos, talvez ela não chegue aonde, né? Fazer blocos de 800, vamos dizer, 800 metros, né? Mais ou menos 3 minutos aí para quem prescreve por tempo como eu. 15 de 800, 15 de 3 minutos. Pô, nos primeiros blocos, nas primeiras repetições, não deu tempo suficiente ainda da sua frequência cardíaca subir lá. Então, se você vai orientar esse treino com base em frequência cardíaca, talvez você comece a treinar errado. No começo, você pode estar treinando... no começo você pode estar treinando forte demais, porque a frequência ainda não ajustou para alcançar a intensidade, né? E no final do treino você pode começar a treinar leve demais, porque a frequência cardíaca está, por algum outro motivo, por exemplo, calor, desidratação, a frequência cardíaca está acima do ponto do que você acha que deveria estar. Então, use a frequência cardíaca mais para ajustar o treino leve, né? Para ajustar o treino leve. Treino regenerativo correndo 4 vezes por semana é realmente necessário para alguém que faz 35 a 40 km por semana? Na minha resposta, a primeira coisa que eu falei é essa coisa do treino regenerativo. Na minha opinião, não existe treino regenerativo literalmente falando, né? Para mim não existe o treino que vai fazer você terminar mais regenerado do que começou. Assim, o treino leve ou muito leve, ele é capaz de melhorar alguns aspectos, por exemplo, de amenizar uma dor muscular, de ajudar a remover algum metabólito que tenha ficado sobrando ali, né, no dia seguinte. Enfim, né, principalmente essa questão perceptiva, né, dá uma melhorada na sua percepção em relação à dor, né, e à recuperação. E também a parte hormonal, liberar neurotransmissores, enfim, hormônios que fazem você se sentir melhor, mas não necessariamente vai causar uma regeneração tecidual, né, não vai fazer os músculos se regenerarem. Então,
dizer que o treino é regenerativo, eu evito dizer que é literalmente. Mas eu prescrevo treino regenerativo, entre aspas, né? Eu coloco lá no título lá do treino que é um regenerativo, entre aspas, que é simplesmente para usar essa nomenclatura de que é um treino muito leve. É um treino realmente mais leve do que a pessoa costuma fazer. Se a pessoa costuma treinar leve a 5h30, esse treino é para correr a 6. Entendeu? É mais uma questão de nomenclatura e chamar a atenção para o ritmo do treino, de que é para realmente ser um treino muito leve, né? Mas não é como se ele regenerasse alguma coisa. É só para dizer que esse treino é um treino que as pessoas chamam ele de treino regenerativo. Então o conceito de regenerativo para mim é esse. No caso de 4 vezes por semana, você tem que ver aí que se você treinar 4 vezes por semana, obrigatoriamente você tem que treinar 2 dias seguidos, em algum momento, né? Vamos dizer, terça, quinta, sábado e domingo, segunda, quarta, sexta e sábado. Enfim, em algum momento você treina 2 vezes por semana. 2 vezes seguidas na mesma semana, né? Em dias seguidos. Pode ser que se, por exemplo, você faz um longo no sábado e também vai treinar no domingo, você faça esse treino regenerativo, entendeu? Ou se uma distribuição que eu tenho alunos que faz, que é segunda, quarta, quinta e sábado. E a quarta realmente é o treino muito forte, né? É o intervalado da semana. Na quinta vai ser o treino leve. Normalmente não chega a ser um treino regenerativo, é um treino de rodagem, né? Porque, pô, você fez o intervalado na quarta, faz essa rodagem na quinta e a sexta vai descansar. A pergunta foi se é realmente necessário. Eu não acho que é necessário, mas pode ter, entendeu? Pode ter, né? Pode ter dependendo da carga. Aí a pessoa citou algo específico do contexto dela, 35 a 40 km por semana, mas depende aí também de como você distribui esses quilômetros, né? A questão do regenerativo depende mais se você vai correr após um dia de ter feito uma carga muito grande e aguda, né? Eu fiz um treino intervalado que foi 5 de 2 minutos. Beleza. Acho que no outro dia você consegue correr o seu ritmo de rodagem, né? Mas se você fez 3 de 20 minutos, né? Um treino de ritmo de meia maratona, 3 de 20 minutos, talvez no outro dia você não colocar um treino num ritmo leve normal, não seja mais adequado. Pode caber aí um regenerativo. Então pode caber, entendeu? Não é que é necessário, mas pode caber. Eu acho que necessário não é... acaba não sendo muito, né? Para ninguém é obrigatório, mas pode caber. Eu acho que só não cabe para quem corre 3 vezes por semana, porque aí você corre, descansa, corre, descansa, corre, descansa, descansa, corre, descansa, descansa, né? Então, mas pode caber para 4 vezes por semana. Previsão do tempo de prova do Strava é confiável? Cara, aí eu não falo nem do modelo do Strava, né? Porque eu não conheço, eu não uso Strava, né? Eu sou fantasma no Strava. Eu não tenho instalado no celular, né? Eu não uso Strava, então eu não conheço o modelo do Strava. Às vezes eu leio tal, quando sai em algum... né? Alguém comentando, alguém que eu acho relevante comentando sobre e tal. Então não sei comentar sobre o modelo do Strava. Mas modelos de predição de tempo de prova em geral, o do Strava, de qualquer outro aplicativo, sempre vai ser baseado na sua performance. Pô, ele vai pegar lá os seus melhores desempenhos. Pode ser os melhores desempenhos baseado na curva, pace e duração, ou seja, não importa se você fez 3 ou 5K, ele vai entender que é o melhor desempenho, entendeu? Então vai criar um modelo, vai aplicar em um modelo, né? E conseguir estimar né? Extrapolar. Se você faz um 3, um 5 e um 10, ele vai tentar extrapolar o 21 ou interpolar, né? Você fez um 21 e ele tenta interpolar e estimar o seu 10. Esses modelos sempre se baseiam no seu próprio desempenho. Então, se você tem bons dados de desempenho, né, no Strava, se você costuma fazer provas, se você costuma fazer testes durante o seu treino, se você tem testes em que você aplica o melhor esforço sustentável, por exemplo, você faz um treino de VO2 máximo 5 de 3 minutos, né, um treino, né, que eu gosto de aplicar bastante VO2 máximo, ou o treino de VO2 máximos dos noruegueses, né? Que é o 4 de 4 minutos, né? E realmente foi o seu melhor esforço possível naquele treino, o modelo vai estar um pouquinho mais ajustado, né? Mas se você nunca nunca coloca esforço máximo em prova, em treino, é o que a gente chama aí na parte de ciência de dados, se entra lixo, sai lixo. Se você não tem bons dados alimentando o modelo não vai ter uma boa previsão, né? Não vai prever, não vai predizer
bem o seu resultado da prova. Então é uma questão muito de você alimentar bem os modelos. Se você costuma fazer provas, a tendência é de que o modelo seja um pouco mais atualizado. Vale dizer que os modelos, eles preveem com base nas condições dos dados que você deu. Pô, se você costuma treinar no frio o tempo todo, né? Você costuma treinar no frio o tempo todo, tá com o modelo alimentado de dados no frio e vai fazer uma maratona no calor, o modelo não vai ajustar, entendeu? Ele vai dar uma predição de maratona para a condição que você costuma treinar, entendeu? Ele não está considerando a perda de durabilidade por causa do calor. Não tem como fazer essa consideração, né? Ou pelo menos a maioria dos modelos mais genéricos assim não fazem. Então não é que ele vai prever a sua prova, né? Ele vai meio que estimar o que você seria capaz com base no que você já fez. Retorno passado não garante retorno futuro, né? Só porque eu fiz uma meia para 1h30 não quer dizer que eu consigo fazer a maratona aí para 3h10, né? Que é aí a calculadora de padaria dobrando, botando mais 10 minutos. Você tem que ter feito no treino por onde alcançar esse tempo na maratona. Tem que ter feito os longos, tem que ter feito os treinos de ritmo de prova, enfim, né? Então não é só predição baseada em modelo, mas uma coisa que eu acho que é mais razoável é você basear o seu treino no que o modelo está estimando, entendeu? Não achar que vai ver a predição na prova, como eu já falei aqui, né? Vou ver aqui no sábado, antes da prova, o que é que o Strava está dizendo que eu posso fazer e vou tentar fazer na prova. Não, mas talvez 10 semanas antes da prova você olhar essa predição e dizer, pô, o Strava com base aqui no que eu já fiz está dizendo que eu talvez corra a maratona para 5 de pace. Será que vale a pena nos meus blocos de ritmo de prova eu fazer os blocos para 5 de pace? Eu vejo mais dessa forma, né? Essa estimativa mais do que você deve fazer no treino para ver se consegue fazer na prova. Aí não chegar e, eita, o Strava tá me dizendo aqui que eu consigo correr para 4h15, fazer sub 3 horas e nunca fez treino nenhum nesse ritmo, entendeu? Não dê essa confiança, né? Mas também eu dei uma afinetada aqui no comportamento que as pessoas têm em relação a essas calculadoras, que é usar muito o viés de confirmação, né? Quando funciona, quando bate com o que você consegue fazer, é ótimo, né? Pô, aqui, ó, print do Garmin Connect dizendo que eu ia correr a maratona para 3h30 e eu consegui. Então o Garmin é excepcional, o modelo da Garmin. E quando erra é uma porcaria, né? Normalmente é o modelo da Garmin aí que erra por muito na maioria das pessoas. Isso é só um viés de confirmação, né? A gente quer acreditar naquilo que reforça o que a gente acredita ou no que a gente já consegue fazer. Então, esses modelos são todos assim, são baseados no que você já fez. Então, o modelo da Garmin, eu acho que em relógios mais recentes, na 965, na série 65, na série 75 agora, eles colocam frequência cardíaca e HRV, né, no modelo. Mas eu não sei se ele se leva em conta para predizer performance de distância, né? Predizer tempo de prova, ou só para estimar, por exemplo, limiar de lactato, FTP, né? Esse tipo de coisa. Como sempre falam, os modelos da Garmin, né? Esses modelos de predição da Garmin são black box. Então a gente só acredita ou desacredita. Não tem como saber como eles realmente fazem, a menos que você vá nos Reddits da vida e meio que tem alguém lá dizendo, ele faz dessa forma, e você acredita que o cara sabe o que tá falando, né? Também não é um insider lá da Garmin que resolveu divulgar publicamente num fórum da internet como funciona. Modelos de predição de desempenho é assim, né? Você veja se faz sentido, né? Mas se você tende a fazer mais sentido se você dá bons dados para ele de desempenho. Aqui foi uma boa pergunta, né? Relacionada... aliás, vale lembrar que as perguntas aqui não estão na ordem que eu costumo responder ou na ordem que eu respondi lá no Instagram. Então, às vezes, pode ficar sem sentido aqui a ordem das perguntas. Mas a pergunta é se o longo tem ritmo de prova. Por exemplo, aquele longo que eu falei, né? Um longo de 2h20 com 3 de 30 minutos. Um longo com ritmo de prova de maratona. Se esse treino conta como um dia de intensidade, por exemplo, aquela coisa, não faça 2 ou 3 dias de intensidade, né, na semana. Se esse treino, apesar de não ser um treino de alta intensidade, é considerado um dia de intensidade, e o seguidor foi bem feliz aqui em colocar a intensidade entre aspas, né? Porque não é alta intensidade, mas é alta exigência, que foi algo que eu falei, né? Que é algo que
por exemplo, o Stephen Seiler, né, que é uma das grandes referências minhas, e o Joe Friel também, outra grande referência minha, ele tem essa questão de aquela coisa do 80-20, esse tipo de distribuição de, não sei quantos treinos leves, não sei quantos por cento de treinos leves na semana, não sei quantos por cento de treino leve, de treino forte, como distribuir os treinos na semana. Eles falam que os treinos devem ser distribuídos conforme a exigência e não a intensidade do treino. Se você faz um treino 2 horas e meia com 3 blocos de 30 minutos, no ritmo que você vai correr uma prova, é um treino de alta exigência. Então esse treino, ele meio que vira um treino forte aí da semana. Que é algo que eu até falei na resposta também, é que no português, a gente atrela muito forte a velocidade, a intensidade do treino. E não necessariamente a exigência do treino. A exigência do treino seria o treino difícil, né? Embora não tenha sido forte, mas foi um treino difícil por causa do volume e do volume vezes a intensidade que esse treino teve. Que no inglês tudo acaba sendo hard, né? Que é o treino hard. É tanto o treino de intensidade, de alta intensidade, quanto o treino difícil, longo aí, com mais ritmado, né? Pra mim, conta sim, né? Pra mim, conta sim, que é aquela distribuição da pergunta anterior, que é os 5 treinos por semana, um treino de alta intensidade, de repetição de VO2 máximo, outro treino de tempo run, que algumas pessoas chamam de limiar, e um longo com bloco de ritmo de prova. Dependendo de como é esse longo, são 3 treinos exigentes essa semana, 3 treinos hard, 3 treinos fortes, né? Difíceis, 3 treinos difíceis, né? Então, na minha forma de programar os treinos, analisar, eu considero sim esse longo com blocos de ritmo, desde que os blocos sejam consideráveis. Você fazer um longo com 5 bloquinhos de 2 minutos no ritmo da maratona não é tão exigente assim, né? Existe um volume de treino leve que, se ultrapassar, deixa de ter o benefício. Existe, né? É aquela famosa curva no formato... Essa não é bem em formato U, né? É um formato J, né? Você começa... muito pouco é ruim, né? Assim, vamos pensar um J. O prejuízo, né, o dano do treino o dano do treino no eixo Y, né, e no eixo X o volume. Muito pouco treino tem um certo dano, porque aí pode virar até um sedentarismo, e aí você chega numa certa quantidade, ou também um J invertido, pensando no benefício, né? Vamos mudar aqui, vamos voltar e pensar o benefício do treino no eixo Y e o volume de treino no eixo X, e uma curva no formato J invertido, né? Muito pouco não tem muito benefício, né? Conforme você vai aumentando, você chega num ponto que pode ter um benefício, e aí tem algum ponto que a gente não tem muito bem como saber previamente qual é, que você vai ter um máximo de benefício, né? Lá seria o máximo lá da curva do J. E a partir de um momento que, conforme você aumenta o volume, você começa a cair, e aí você passa a ter prejuízo por treinar demais. E pode até passar em algum ponto, né, como é um J invertido, passar em algum ponto que você vai ter mais prejuízo do que se não tivesse treinado. Que é tipo, se eu não treinar, eu posso não ficar doente, mas se eu treinar excessivamente, eu posso ficar doente, né? Então essa relação aí, o formato J invertido vale para essa questão do volume, para carga de treino, na verdade. O excesso em algum momento há um excesso de treino, né? Há algum momento que você pode treinar demais e aí passa a não ter benefício e pode até ter prejuízo, que é quando você passa a não tolerar mais esse volume de treino, que é, por exemplo, você treinar excessivamente de uma forma que você fica doente com frequência, né? Tá começando a ficar com muita virose. É comum para quem tá treinando para muito longa distância, né? Para ultra endurance. Dores ou indícios de lesões que são consistentes, né? Aquela dorzinha tendão calcâneo, uma dorzinha embaixo do joelho, ali tendão patelar, insistente, né? Que não passa nunca, né? Pode ser um sinal que você não tolera o volume de treino. Desempenho ruim nos treinos que você precisa desempenhar, nos treinos de intensidade, principalmente também. É um sinal de que você pode estar passando do volume, ou passando do volume ou fazendo treino leve forte demais também. Aí não seria um problema de volume, seria de intensidade dos treinos leves. Mas quando você parece que não está rendendo nos treinos fortes, pode ser alguma coisa relacionada ao volume. Sinais psicológicos, né? Irritação, perda de motivação, humor, então... Enfim, esses são sinais de overtraining, né? Então, talvez seja um sinal de que o volume está sendo excessivo.
Normalmente é mais fácil errar na intensidade, no excesso de intensidade e aí sim ter esse sintoma de overtraining do que no excesso de volume. É uma frasezinha até que é assim, você precisa ser muito bom no overtrainer para ter overtrainer, né? Você precisa overtreinar demais, principalmente se é para errar por volume. Na corrida tem a questão do impacto, então se você aumenta o volume demais em relação ao que você é acostumado a fazer, você pode ter problemas aí decorrente do impacto, então causar essa questão das dores e indícios de lesões, né? Musculoesqueléticas aí, ter problema na articulação, né? Mas assim, o que é mais fácil de medir, né, de forma objetiva é o desempenho. Então, se você está perdendo o desempenho, treinando mais, obviamente descansando um pouquinho, se você aumenta o treino, costuma fazer longo de 1h30 e faz um longo de 2 horas, na segunda você deve estar um pouco mais estragado do que o normal. Então, esse prejuízo agudo, por causa da carga de treino, é esperado. Agora, se você aumenta o treino, descansa um pouquinho e piorou, é um sinal de que você não tolera esse aumento do treino, né? Ou pode ser um sinal, né? Um sinal de várias coisas, na verdade. Como a pergunta foi de volume de treino, vale a pena investigar, né? O volume de treino. Próxima pergunta que esse é assunto clássico, né? Assunto clássico que normalmente descamba bem para blogueiragem, embora na ciência seja bem estabelecido, né? Ele fala que a cadência natural dele é baixa, 160 passos por minuto. Isso aqui já é uma coisa, né, que é baixo em relação... Qual o parâmetro do que é baixo? Então, para a elite, a cadência importa muito. E para o amador? Assim, a premissa de que a cadência importa muito para a elite é dele, né? Não é minha. Óbvio que, biomecanicamente falando, sua velocidade vai depender do tamanho da sua passada vezes a quantidade de passos que você dá. É a velocidade, né? Então, se você vai correr mais rápido, naturalmente a cadência tende a aumentar. Você mantém a cadência e aumenta o tamanho da passada, que é mais difícil, né? É mais fácil você aumentar um pouco o tamanho da passada, né? Mas aumentar mais a cadência conforme você corre mais rápido. Por exemplo, no treino de tiro, você faz o aquecimento numa cadência que normalmente é uma cadência bem pequena, né? Mais baixa, né? Menor. E aí, na hora do estímulo, vai lá e aumenta a cadência e, aliás, aumenta as duas, né? Aumenta o tamanho da passada e aumenta a cadência, mas normalmente a cadência aumenta numa magnitude maior. Mas isso não quer dizer que aumentar a cadência é melhor. Deixa eu ver se eu consigo elaborar esse raciocínio. Quando você precisa correr mais rápido, é normal, é esperado que você aumente a cadência. Mas não quer dizer que você precisa aumentar a cadência para correr no mesmo ritmo que você já corre, entendeu? Assim, se eu corro a 5 de pace, quer dizer que eu devo aumentar a cadência para continuar correndo a 5 de pace? Não funciona dessa forma, né? Normalmente, intervir na cadência faz a gente perder eficiência. Faz a gente gastar mais energia para correr naquele ritmo. Então, e a evidência experimental é grande nisso, né? Até de forma bem, né, anedótica, dá para você fazer isso, né? No treino, se você corre a 160, tente a correr 180 e manter no mesmo ritmo, você vai ver que, tanto do ponto de vista de percepção, como a frequência cardíaca, por exemplo, vai ser maior. Você intervir na cadência para sair da sua cadência autoselecionada normalmente causa prejuízo na eficiência. Você perde economia de movimento. Se a cadência em si está sendo um limitante de desempenho, por exemplo, você tem a cadência em ritmo moderado, leve moderado a 160 e não consegue aumentar essa cadência para fazer um tiro em VO2 máximo, um treino de limiar, ou seja, a cadência está limitando o seu desempenho, talvez valha a pena você se expor a cadências com treinos de stride, né, que são acelerações curtas, estímulos curtos, para expor você a esse ritmo, pôr você em ritmos maiores usando cadências maiores, mas não é que você vai correr a 5 de pace com 180 para tentar melhorar a cadência durante o tiro. Não funciona dessa forma, entendeu? Então, pensando no desempenho, talvez você possa colocar estímulos em cadências mais altas durante o treino, né? Para melhorar a cadência naquela velocidade do estímulo e não a sua cadência autoselecionada normal, né? Isso pensando em desempenho, pensando em economia, né? Mas aí é algo que é um pouco fora do meu métier aqui, que é a fisioterapia, a questão da prevenção de lesão e reabilitação, né? A prevenção de lesão a gente faz controlando carga, enfim, né? Mas se você já tem uma lesão associada a impacto, né? Por exemplo, uma fratura por estresse, ou já sofreu uma fratura por estresse e não quer sofrer de novo e tal, então vale a pena sim intervir na cadência, né?
E aí é um trade-off, você vai intervir na cadência para diminuir a chance, diminuir o impacto, mas vai perder a economia de movimento. O aumento da cadência diminui o impacto, então pode ajudar para prevenir lesões, não para prevenir, né? Mas para diminuir esse fator de risco em pessoas que são propensas, né? Se você não tem o menor problema com fratura por estresse ou coisas decorrentes de impacto que vou aumentar a cadência para prevenir uma futura lesão por estresse se você nunca teve esse problema. Então, não acredito que funcione dessa forma. E as outras coisas aí que se vale a pena, um número de cadência ideal, isso aí eu realmente preferi não discutir sobre isso, né? Embora eu tenha discutido com um seguidor que veio falar comigo sobre isso, discutido entre aspas, né? Conversei com um seguidor que veio falar comigo sobre isso no direct e tal, e assim, eu falei, pô, é observacional, né? Observa-se que os corredores de elite tendem a um certo número, mas também eles tendem a um certo pace, né? Os caras, a elite fica ali entre 3 e 2,50 quando corre uma maratona. Então, pô, é a mesma velocidade. Então, tendem a ter fatores biomecânicos parecidos à média, né? Não quer dizer que todo mundo precisa correr naquela cadência, né? Para melhorar os 5 e os 10 quilômetros, né? Para melhorar aí em distâncias curtas, vamos colocar assim, 5 e 10, vale diminuir o volume dos longos e aumentar o dias de intensidade? Cara, depende muito do que você já faz. Se você já tem dias de intensidade, se você já faz aquela distribuição de 2 dias de intensidade durante a semana e o longo no fim de semana, talvez tornar o treino um pouco mais específico. Pô, você não precisa fazer o longo de 2 horas, mas talvez fazer 1h30 com um bloquinho no ritmo de prova ali no final do longo para melhorar a durabilidade, né? Algo que eu também costumo fazer isso, pode funcionar. Mudar exageradamente, tirar treinos leves, mesmo esses treinos que a gente considera exigentes, um longo leve, e colocar mais treino de intensidade, pode transbordar aí a sua capacidade de fazer treinos em alta intensidade, né? Você não vai... eu tirei todos os longos, só tô fazendo treino curto, agora eu tô fazendo 4 tiros de treino por semana. Isso aí é um atalho para ter síndromes de overtraining, né? Não costuma funcionar não, fazer dessa forma. Então é aquela coisa, não é que você vai tirar treino e colocar treino intenso e transformar a estrutura do que você já treina, convergir para as demandas da prova que você vai fazer. Pô, você vai correr 5K, você precisa de repetições aí, talvez no VO2 máximo, né? Que é um fator determinante aí de provas mais curtas, né? O 10K, o treino, em vez de fazer bloco muito longo de 20 minutos, fazer um bloco mais curto, ou seja, o treino vai tender à demanda da prova, né? Tirar treino leve para colocar mais treino forte não costuma ser a melhor ideia do mundo não, né? Tudo é distância aeróbica, né? Tudo ainda é endurance, tudo ainda é fortemente determinado pela capacidade aeróbica, então você consegue treinar muito bem os 5 e o 10K ainda fazendo os treinos longos normais, desde que faça na intensidade correta e não interfira nos treinos fortes. Não é uma regra assim que para melhorar eu preciso tirar o longo, né? E só fazer treino de intensidade. Não é uma regra, né? Não funciona dessa forma. Tanto que se você vê aí a elite, fica meio esquizofrênico aqui, perdão pelo uso da palavra, pode ser um pouco inadequado, mas, por exemplo, eu acabei de falar comparar com a elite, amador comparar com a elite, mas você veja que a elite, o corredor de 5 e 10K, continua treinando mais de centenas de quilômetros mesmo quando vai correr 5K, entendeu? Porque é uma distância que ainda a capacidade aeróbica é muito determinante. Então, e também voltando a essa pergunta anterior, né? A questão de tolerância de volume. Se o treino longo é feito na intensidade correta e você se sente recuperado para fazer os treinos mais fortes específicos para a distância da prova que você vai fazer, não tem problema nenhum fazer o longo, mas também não tem problema fazer uma certa convergência, entendeu? Você só não pode fazer um excesso de treinos fortes porque é específico, entendeu? Treina muito tempo, só de subir na bike a frequência cardíaca já vai para 110, tem 29 anos. É normal? Eu até falei, pô, tomara que seja normal, porque eu sou assim, né? Se eu subir na bicicleta, sem pedalar, minha frequência já tá 110. E o meu primeiro limiar, né, eu já fiz todo tipo de teste, né? Fiz ergospirometria, né? Usando HRV, usando talk test. O meu primeiro limiar fica entre 145 e 150. Então, 110 para mim é um esforço muito, muito leve, entendeu?
110 pra mim é um esforço muito, muito leve. Então é normal pra mim subir no rolo, né? Quando a bicicleta que tá aqui atrás, pra quem tá vendo no YouTube. E eu girando a 50 watts, a 60 watts, a minha frequência cardíaca tá a 110. É o meu normal, entendeu? Isso faz parte da minha individualidade. E essa questão do 110, 120 pra quem tem 29 anos pode... Pra quem tem 29 anos pode ser o normal, o seu normal, a sua individualidade. Então pode não ter nada de errado nesses valores, entendeu? Não é que essa questão da minha frequência cardíaca é alta, é baixa. Depende muito do quais são os seus limiares, de qual a sua frequência cardíaca máxima. Depende tudo do seu contexto. Mas quase sempre, né? A regra é de quem pergunta na caixinha se a frequência cardíaca dela é normal, é alta demais, é porque está se comparando com valores de outras pessoas. E óbvio que tenho também um viés de publicação assim sobre esse dado, que normalmente a pessoa vai postar lá no Instagram a própria frequência cardíaca quando é baixa para um certo ritmo mais forte, uma potência mais forte, porque isso é um pouco performático, né? É performático eu postar aqui, eu estou pedalando a 250 watts a 115 de frequência cardíaca, quando na maioria das pessoas tá pedalando 250 watts a 160, mas essas pessoas não postam porque não acham que são performáticos. Então há um certo viés de publicação, e aí quem vê acha, pô, tá todo mundo... Se todo mundo que posta corre a 4,15 a 120 e só eu corro a 5 a 170, é porque a minha frequência cardíaca é muito alta, quando na verdade tá na média, né? Não é alta nem baixa, é a sua frequência cardíaca. Lembrando sempre que se você tem dúvidas, né, ou se você tem uma certa preocupação sobre o comportamento de sua frequência cardíaca, procure um cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica adequada. A pessoa fala que é comum pós-ciclo de maratona as pessoas alcançarem desempenhos e distâncias menores. É comum, mas também não é tão comum assim. Também é uma questão de viés de publicação, viés de Instagram, né, de que eu vejo um monte de blogueiro ou de pessoas que correram a Maratona do Rio e agora fizeram 10K e foram melhor. Porque normalmente quando as pessoas vão melhor, as pessoas vão lá e postam, entendeu? E não é tão comum as pessoas que fizeram a Maratona do Rio e passaram um mês, ficaram doentes e estão lidando com a virose, que tá todo mundo lidando com essa virose, a pessoa ir lá e postar e dizer, pô, eu não bati o meu RP com um mês depois da maratona. Não é tão comum isso. Então cria esse viés de Instagram, né? O viés de publicação no Instagram, da gente achar que todo mundo tá fazendo alguma coisa, quando na verdade só as pessoas que fizeram postaram mais. Então, embora seja comum realmente haver uma melhora do desempenho após uma prova de longa distância, se a pessoa conseguiu se recuperar bem e depois treinou para alcançar essa outra performance, então às vezes acontece. Mas também acontece, e é muito comum, das pessoas ficarem péssimas depois de correr uma maratona e ter dificuldade para voltar a treinar, ou tá desmotivado, ou tá com alguma lesão, né, com alguma coisa, lidando com alguma coisa ali depois da maratona. Então é meio aleatório esse estado pós-maratona, né? Então pode ser bem aleatório esse estado de saúde, né? Pode ser de saúde, mas pode ser mental também. Pós-maratona ou estado de desempenho, né? Quando acontece isso, a pessoa corria relativamente pouco, fazia suas meias maratonas ali, e aí aumentou o volume para fazer a maratona, e aí depois da maratona melhorou o 5 e o 10K. Pode ser que também o 5 e o 10K da pessoa tenha sido subestimado, a pessoa não fazia boas provas de 5 e 10K e depois de fazer a maratona tenha feito uma boa prova. Acontece isso. Mas também mostra que o volume de treino, a pessoa aumentou o volume de treino, se tolerou, né? Algo que eu já falei bastante. Se a pessoa tolerou esse volume de treino, fez a maratona, recuperou pós-maratona, então algumas adaptações ela carrega, né? Várias adaptações ela carrega, descansou, treinou específico aí para essas distâncias mais curtas. Não muito, né? Fez ali um treininho de ritmo só para acostumar as pernas e fez o seu RP no 10K e no 5K. É comum, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer, e essa impressão de que é todo mundo que consegue fazer é mais um viés aí de publicação no Instagram, né? Da gente só ver quem fez o bonito, né? É muito comum as pessoas não estarem bem pós-maratona, pós-Ironman e tal, né? E também tem outra coisa do tipo de pessoas que faz esse tipo de coisa, né? Por exemplo, uma pessoa lá, um blogueiro que já correu 10 maratonas, aí o cara, depois de 10 maratonas, mais uma maratona, ele tende a recuperar mais rápido, né? Teoricamente, essa pessoa vai recuperar mais rápido pela experiência.
não é a mesma coisa da pessoa que fez a maratona a primeira vez, né? Tem que ter um pouquinho de paciência e entender melhor essas nuances das coisas que acontecem no Instagram em relação ao desempenho, recuperação e tal. E também tem o fator aí do suco, né? Alguém, né? Meu amigo Arthur até citou isso, algo que eu não falei, algo que eu evito falar. Se eu falasse, as pessoas se recuperam mais rápido e rendem bem depois de uma maratona, um mês depois estão rendendo muito bem, estão batendo CRP, porque estão tomando bomba. Eu estou incentivando as pessoas a tomarem, né? Porque tô mostrando um grande benefício, né? Mas acontece, né? As pessoas aí que estão super hormonizadas têm a capacidade de recuperação muito mais rápido pelos hormônios que tomam. E aí no Instagram também fica tudo muito bonito e mais ninguém fala. Eu treino há 1 ano e meio e não consigo abaixar a minha frequência cardíaca. Isso me frustra. O que eu posso fazer? Cara, primeira coisa, o seu pace está melhorando? Você está correndo 5 km mais rápido? Você tá correndo 10 km mais rápido? Entendeu? Quando você tenta correr num certo ritmo, por exemplo, a 6 minutos por quilômetro, a 5,30, você sente que a percepção do esforço está melhor? Você sente que o seu esforço é melhor hoje para correr num certo ritmo moderado? Que é isso que importa, entendeu? É isso que importa. Às vezes eu também acho que a gente fica procurando sempre métrica para colocar defeito. Sempre tem algo ruim, entendeu? Sempre não é ser crítico, mas é sempre ver algo negativo quando tudo tá funcionando. Tudo tá funcionando não é necessariamente tá tudo ótimo, entendeu? Tem dias ruins, tem dias bons, tem dia ruim, tem dia bom. Tem gente que sempre vê algo ruim a todo momento. E aí pode ser um caso desse. Pô, se o pace tá melhorando, se você não tá se machucando, se você tá fazendo as suas provinhas, se você melhorou a prova que você fez, se você tá se divertindo, se você tá conseguindo manter a consistência no treino, é porque a minha frequência cardíaca é 160 e eu vi que tinha que estar 145, porque não entra nessa, entendeu? Mas assim, falando da fisiologia inerente aqui, o que a gente espera é que a FC num esforço submáximo, num esforço moderado, ela baixe. Ao longo do tempo, isso, ao longo dos meses. Ele até falou 1 ano e meio, então tá, ok, faz sentido. Mas a gente espera que ao longo dos meses a gente se torne mais eficiente, tanto do ponto de vista mecânico, biomecânico, quanto também a eficiência, a capacidade do coração em bombear, ou seja, precisar bater menos para suprir o sistema de sangue, né? Carregando oxigênio. Então a gente espera essa adaptação, mas aí essa análise precisa ser feita com um pouco mais de cuidado e não simplesmente minha frequência cardíaca não está baixando. Talvez você esteja correndo um pouco mais forte. Talvez em vez de você comparar ao 6 de pace, que corria a 150, você agora está correndo a 5,30 e está correndo aos mesmos 150. Pô, você aumentou o pace, então não tem como comparar. Não entra nessa de ficar, minha frequência cardíaca não baixou, entendeu? Tem outras coisas que medem a evolução de uma forma muito mais efetiva. Mas o que você quer melhorar é que a sua frequência cardíaca baixe em um mesmo ritmo moderado, entendeu? Não um ritmo intenso, entendeu? Quando você vai correr 5 km, você quer que a sua frequência cardíaca chegue lá no teto sempre, entendeu? Quando você vai correr provas curtas com intensidade. Mas em ritmo leve, moderado, sim. Teoricamente, né? Vamos falar assim, teoricamente, para o seu ritmo leve, a sua frequência cardíaca vai ser sempre a mesma, mas você quer baixar o ritmo leve, talvez, né? Você quer que o seu leve melhore em pace. Por outra perspectiva, você quer que para uma mesma frequência cardíaca o ritmo também fique mais forte, né? Ou para um mesmo pace a frequência cardíaca baixe. Mas se você não tem esses parâmetros de comparação, se é só minha frequência cardíaca baixa sempre a mesma, talvez não seja o que realmente está acontecendo. E também é uma questão de comparação com o que se vê no Instagram ou no Strava, possivelmente. É possível ter uma boa evolução para a meia maratona com 3 treinos por semana. E aqui é aquela coisa, depende de onde você está atualmente, do que você faz atualmente. Pô, se você pegar o recordista mundial de meia maratona e colocar ele para treinar 3 vezes por semana, ele não vai evoluir. Ele vai regredir, entendeu? Porque ele treina 13 vezes por semana. 14 vezes por semana. Depende do que você faz. Se você treina 2 vezes por semana e com 3 treinos por semana, provavelmente você vai evoluir. Se você treina 3 vezes por semana, talvez você evolua se você colocar mais estímulo em relação ao do que você já fez, né? Então depende do que você faz. Mas assim, honestamente falando, eu acho que 3 vezes para maratona, 3 vezes um corredor que tá preocupado com o desempenho, como é a pergunta,
ter uma boa evolução na meia maratona, correr 3 vezes por semana é pouco. Veja que 3 vezes por semana, em algum momento, você vai passar 2, 3 dias sem correr, né? Assim, seguidos, né? Lógico que todo mundo quer evoluir e correndo 3 vezes por semana, se você sai, como a gente sai, se você sai do sofá, né? Você vai evoluir por algum tempo. Mas se você já conquistou algumas coisas em relação aí a desempenho, por exemplo, na meia maratona, talvez colocar um dia a mais aí de corrida possa funcionar bem, né? Sempre vai ter aquela coisa, mas é o fator que todo mundo pode, é diversão, não sei o quê, 3 vezes é o que eu posso fazer. Aí tem que ter paciência, né? Mas a pergunta é realmente a evolução de desempenho. Quais testes são mais confiáveis para determinar zonas de treino nas modalidades de triatlo? Acho que posso usar a mesma resposta, né? A mesma resposta que eu já dei, né? Sobre o teste de 3 km. A questão da confiabilidade, os mais famosos, né, os mais conhecidos, tudo vai ter uma certa confiabilidade, né? Agora depende daquela coisa do acesso ao teste, né, de você saber interpretar o resultado do teste, super confiável, fazer uma ergospirometria, fazer um teste de lactato. Mas você vai saber interpretar o resultado desse teste, entendeu? Ou também a aplicação desse teste nos cenários reais, que é você faz a ergospirometria lá no ar-condicionado, descansado, né? Enfim. E aí vai treinar em um cenário bem diferente, né? No calor, né? No sol aqui no Nordeste, na umidade. Também depende de como o teste foi feito. A gente dá uma credibilidade gigantesca à ergospirometria, mas a maioria das ergospirometrias por aí são muito mal feitas, assim, né? Vamos sendo bem sincero. Às vezes um teste de pace, né? Um teste de 3 km, usar os 30 minutos aí do Joe Fryer, usar o seu melhor 10K ou uma estimativa de 10K, são estimativas melhores do que certos testes em laboratório, né? E para bike, né? FTP, potência crítica, todos são testes confiáveis. Tudo é uma questão do tamanho da confiabilidade que você quer. De certa forma, tudo que eu falei aqui meio que é validado. Então a confiabilidade é a confiabilidade que você quer. O teste de desempenho, um teste de FTP, o famoso 20 minutos, né? Que é o teste de desempenho do manual de instrução, vamos dizer assim. 95% do 20 minutos. Já tem evidência aí que os amadores, né, mais que estão no meio do pelotão sustentam só 35 minutos nessa intensidade, no máximo 40 minutos. Mas a definição do FTP não seria lá o que sustentaria por 1 hora? Depende. Então, você vai usar a estimativa de 1 hora ou vai usar a estimativa do 95% do teste de 20 minutos? Então, é tudo como você vai querer usar o seu resultado. O que se tem no mercado, a maioria dos testes sugeridos são, de certa forma, validados e confiáveis, né? Mas aplicar o resultado, né? Não só ter o dado, mas transformar em informação e transformar em ação é o que é mais importante, né? Às vezes um teste de 3 km bem aplicado e você sabendo usar o resultado é muito melhor do que ir para uma ergospirometria e você não saber o que fazer quando você vê lá o L2. O L2 é o que o cara consegue sustentar em 1 hora, porque o L2 não é o FTP? Tô sendo irônico, né? Não é. Mas o L2 não é o FTP? Não é tudo segundo limiar? Então eu posso passar um 3 de 15 minutos aqui no L2 que o cara vai conseguir fazer? Talvez não, né? Talvez não consiga fazer. Essa questão do teste é que tipo de informação você quer ter e como você vai aplicar essa informação. Mas assim, eu compreendo, né, que a maioria dos treinadores querem apenas algo plug and play, né? Quer colocar um pace, uma potência lá numa calculadora e ter as zonas de treino prontas. Mas eu prefiro não ir dessa forma. Meia maratona em 1 hora e 48, treinando 3 vezes por semana. Tá aqui alguém, né, para já um exemplo aí da pergunta anterior. Seria interessante aumentar a frequência para fazer 1 hora e 40? Exatamente a mesma pergunta, né, mas feita de uma forma diferente com informações, né? No caso, ele já fez 1 hora e 48 aí, corre 3 vezes por semana e quer aumentar para 1 hora e 40. Pelo tipo da pergunta, é uma pessoa que tem disponibilidade em aumentar a frequência, né? Se você tem essa disponibilidade, na minha opinião, sim, você deve aumentar para 4 vezes por semana. E aí não é nem o caso de dizer, a pessoa talvez não tolere correr 4 vezes por semana. Cara, você já correu uma meia maratona, você corre 45 quilômetros por semana. Como a pessoa colocou aqui na pergunta. 4 dias por semana aí é totalmente ok para essa pessoa. E além disso,
corre 45 quilômetros, 3 treinos por semana, ou seja, na média dá 3 treinos de 15, mas vamos dizer que ela faz 2 de 10 e 1 de 25, né? Vamos dizer assim, um de 10, um de 15 e outro de 20. Fica uma rotina com muitos treinos longos, né? Essa rotina aí com a quilometragem de 45, 40 km por semana, dividindo em 3 treinos. Colocar um treino a mais permite você continuar acumulando volume, né? Acumulando volume aí na semana e não ser tão puxado assim, não ter que ir lá 1h30 de treino toda semana, né? 3 vezes por semana, correr 1h30. Isso considerando que a pessoa tem disponibilidade para fazer, mas se você só tem 3 dias por semana para correr, o que você tem é tudo o que você tem, né? Então não adianta ficar aqui tentando lhe convencer a correr esse dia a mais. Mas com certeza, quem corre 3 vezes por semana, para mim, só tem benefício se começar a colocar um dia a mais, desde que já tenha essa tolerância a esse dia a mais, né? Vou te dar um exemplo de uma aluna minha que corre 3 vezes por semana, mas começou a correr em janeiro. Então ela não corre ainda muito volume, corre no máximo aí corridas de 30 minutos, 35 minutos. E ela me questionou se valia a pena colocar um dia a mais. Vai valer muito em breve. Mas se eu coloco um dia a mais, você vai sair de casa para correr 20 minutos, porque eu controlo de uma forma rígida o volume acumulado semanal. Então, pô, vale a pena, em vez de correr um de 35, se você sair para correr 20 num de 15 no outro? Pode valer a pena. Porque, assim, de certa forma, você já monta a estrutura para ir aumentando, né? Já aumentando de forma distribuída. Mas, por enquanto, eu preferi que ela ficasse correndo aí os 30, 35 minutos por 3 vezes por semana, né? E, eventualmente, a gente vai aumentar para 4. Via de regra, para uma pessoa que já correu uma meia maratona, que corre 45 km por semana e tal, e tem performance aí em meia maratona em torno de 5 de pace, tranquilo aumentar para 4 dias por semana. Você adiciona o TSS dos treinos de fortalecimento no Training Peaks ou deixa só para triatlon? Eu só deixo o TSS de modalidade aeróbica. No caso da pergunta de triatlon, das modalidades aeróbicas, né? O nada pedala corre, só tem TSS disso. No caso de uma pessoa que corre e que, por exemplo, pedala também, em alguns casos eu deixo o treino de pedal, né, para manter ali uma noção do trabalho do coração, afinal é aeróbico, mas para outras pessoas eu também tiro o pedal, porque não é suficiente nem para causar, a pessoa faz commute, né, vai trabalhar só de bicicleta. Então nesse caso eu não acho necessário. O meu cálculo de TSS é só de modalidade aeróbica, né? Isso porque o TSS é uma métrica que foi pensada para estimar a carga externa, né? Aquela carga que a gente produziu, afinal, ela é calculada baseado, né, na potência ou no pace vezes o tempo. Na verdade, é o tempo vezes a intensidade ao quadrado, e a intensidade aí é o seu pace dividido pelo seu FTP. Para medir o estresse, vamos dizer assim, não é bem estresse isso, mas é carga externa, né? Para ser mais rigoroso aí com a ciência. Para medir o estresse aeróbico, né? De treinos aeróbicos, de modalidades aeróbicas. A carga externa de um treino de força, ela não pode ser medida multiplicando o tempo pela intensidade, que no caso aí seria a frequência cardíaca média dividido pela frequência cardíaca do limiar. Carga externa de treino de força, ela é medida de uma forma diferente. Não pode ser medida pelo tempo vezes a frequência cardíaca, vamos dizer assim. Então, não tem sentido usar o TSS pensando no TSS mesmo, como ele foi criado, para medir o estresse e fazer essa conta, por exemplo, para calcular o CTL, o ATL, né, no Training Peaks. Eu não faço e eu não vejo sentido. Mas eu entendo treinadores, né, que acabam colocando para ter uma noção melhor do estresse global da pessoa no CTL, né? O CTL aqui, inclusive eu vi aqui que eu escrevi CLT eu entendo que pode fazer sentido para algumas pessoas, né? Colocar o treino de força dentro da conta. Acredita no atleta híbrido? Acredita nos protocolos de hipertrofia maestria? Eu achei engraçado essa acredita. E assim, existe alguma dúvida que eles existem? Tipo, acredita no Papai Noel, né? E existe alguma dúvida? Existe uma discussão que eles existem, né? Mas, assim, só para zoar um pouquinho, mas para mim, se essa galera aí que toma bomba pra ser bombado e faz triatlo, faz maratona, não importa a performance. Tomou bomba e vai, pra mim não é atleta. É um bombado que corre, é um bombado que faz triatlo. Não é atleta, entendeu? Pra mim não pode ser chamado de atleta. Se a pessoa quer meter o shape, acha legal meter um shape fortão e tal, e ainda assim quer correr,
desde que não tome hormônio para fazer isso, ou outro tipo de bomba, a pessoa tá no direito de fazer, de ser e, né, e de querer ser o que quiser. Isso aí não sou eu que posso julgar, não. Mas tem muita evidência de que não é a forma mais otimizada para você ser o melhor atleta de endurance. Né? Primeiro que se você vai meter o shape para você ser forte, massa muscular é peso que você está carregando. E algumas modalidades, como por exemplo a corrida, carregar mais peso, você perde a economia de movimento. Pô, mas eu tenho o benefício de ser mais forte e tal. Enfim, você pode ser forte, você pode ter força e não ter tanto a massa muscular. Né? Não é necessariamente a mesma coisa. E também o treino de hipertrofia, embora não seja necessário ir até a falha para treinar hipertrofia. Aliás, vamos colocar um parênteses aqui. Hipertrofia você consegue indo para academia fazendo qualquer tipo de treino. A hipertrofia é um desfecho natural para o treino de força. Mas o treino com o objetivo de hipertrofia, aí sim é diferente. Eu treino até a falha, treino com muita repetição, aquele treino super volumosos, né? Enfim, esses protocolos que o objetivo realmente é aumentar o tamanho do músculo, né? A hipertrofia, meter o shape. São treinos que concorrem diretamente por causa de fadiga metabólica, óbvio, fadiga neuromuscular também, né? Mas principalmente por fadiga metabólica. Então, é um treino que gera uma alta concorrência. Se a pessoa quer ser o melhor atleta possível no endurance, talvez não seja a forma mais otimizada de alcançar isso sendo um atleta híbrido, né? Talvez não seja a forma mais otimizada. Talvez não é, né? Não é a forma mais otimizada. O cara meteu o shape lá, enfim, e vai tentar correr os 5 km dele no melhor ritmo possível. Vai ter gente aí com alta capacidade de VO2 máximo que, como eu vejo, eu corri aí pra maratona para 2h45, para 2h40, tá, mas talvez se você fizesse o que é o normal do atleta de endurance, talvez você corresse mais rápido. Provavelmente você corresse mais rápido, enfim. Ou talvez se não estivesse tomando bomba, correria mais lento. Teria mais dificuldade de se recuperar de tanto treino, né? Também tem isso, né? Que eu já falei anteriormente. Então, não tenho dúvida que os atletas híbridos existem, mas para mim não é uma forma otimizada de ser um atleta de endurance. Mas a pessoa que quer ser um atleta que faz os dois, quando subir para 7 dias por semana a corrida, né? Mantendo o rendimento. E aí eu fiz uma presunção aqui que é atleta amador, né? Atleta de elite já corre muito mais do que isso. E na minha opinião, amador nunca vale a pena correr 7 dias por semana. Para mim, quem treina comigo é uma regra, às vezes chego até a impor, é que um dia por semana você tem que descansar as pernas. E não necessariamente um dia de semana de off de corrida. Talvez tenha até mais dias de off de corrida, mas um dia por semana, vou dizer assim, a pessoa que corre 4 vezes por semana e pedala e faz musculação, membros inferiores em dias alternados. O domingo, por exemplo, ou a segunda, tem que ser um dia que ela não treina nada na perna. Então, acho muito importante esse dia off aí das pernas. Não importa que seja não só de corrida, mas de qualquer treino envolvendo perna. E assim, essa questão dos 7 dias por semana é aquela coisa, né? Não é só o quanto você treina, é também o quanto você consegue recuperar e absorver dos treinos que você fez. E atleta amador tem um contexto muito maior de vida e tal, né? Não é você não só treina. Tem atleta amador que só treina, mas mesmo assim não é igual à vida de um profissional, em que o descanso faz parte do trabalho dele, né? Não é só sobre o quanto você faz, é o quanto você consegue descansar também. Mas se a pessoa tem essa disponibilidade de treinar mais, por exemplo, o corredor que pedala, eu acho que a pessoa já tá com um pezinho no tri aí, né? No triatlon. Mas você pode complementar a pessoa que corre já 4 vezes por semana, ou até 5, com dia de pedal, dia de natação, né? E musculação também, né? Mas eu acho muito importante que tenha esse dia de descanso das pernas, entendeu? Ou de 1 até 2. Eu vejo até bons rendimentos de quem tem mais dias carregados, mas consegue manter 2 dias de descanso por semana, né? Por exemplo, a sexta e o sábado é algo que eu faço com frequência. A pessoa que treina de segunda a quinta não faz nada na sexta, treina o sábado, um longo aí, e descansa de novo no sábado. É uma distribuição que eu gosto bastante de fazer e costuma funcionar bem, né? Mas tudo também depende da experiência na corrida, né? Volume acumulado é importante, dias de descanso é importante, enfim, é muita coisa que deve ser considerada no contexto, mas 7 dias por semana eu acho que nunca. Mais uma pergunta aqui de frequência e de distribuição. Durante a caixinha eu não notei que tinha sido tanta pergunta sobre esse tema.
5 vezes na semana, um treino de limiar, o resto leve, e o longo com ritmo é suficiente? Essa pergunta ela veio daquela resposta que eu digo, de que eu entendo que o treino longo com ritmo é um treino forte, né? Que eu já falei dela sobre hoje. Então, assim, pô, se a pessoa consegue fazer 2 treinos fortes, e aí, então eu vou fazer um treino intervalado bem forte, bem, vamos dizer aí, muito forte, 10 de 3 minutos no VO2 máximo. E aí eu faço um longo com ritmo de prova e o resto de treino leve, aí me pergunta se é suficiente. Cara, é uma distribuição que, pô, pode fazer sentido. Tem estudos que avaliam isso, assim, de você concentrar a carga em um dia só e ter mais dias de descanso e ter mais dias leves, para algumas coisas é melhor, né, do que distribuir muita intensidade ao longo da semana. A explicação seria porque você tem mais dias de recuperação, entendeu? É aquela coisa, é um equilíbrio maior entre estresse e recuperação. Deixa o treino menos monótono, não é monótono no sentido de chato, é monótono no sentido de tom, você varia um pouco mais, e quanto mais o treino varia, se você tem momentos de alto estresse e momentos de pouco estresse, você tende a absorver melhor o treino, tolerar melhor o treino. Então, fazendo dessa forma, sim, pode ser uma boa ideia. De cabeça aqui, eu lembro que não é um aluno que faz isso toda semana, mas tem semanas que eu faço isso. Por exemplo, ele está treinando aí para meia e maratona nos próximos meses, e aí eu quero realmente que o longo seja um longo bem pesado. Aí eu faço um treino intervalado bem forte na segunda ou terça, não vou lembrar de cabeça agora. O resto do bloco aí de segunda a quinta é um pouco mais leve, uma rodagem um pouquinho mais moderada, não chega a ser aquele leve, não é que são 3 treinos regenerativos, e aí sim um longo é outra pancada. Pode ser feito. Agora, dizer que isso é suficiente, aí eu preciso saber do contexto, né? Não dá pra saber se algo é suficiente sem saber do contexto, né? Ah, isso aqui é suficiente. Pode ser até exageradamente, né? Pode ser até exagero fazer isso. Longos e Z2 para não sobrecarregar o corpo ou com blocos no limiar, qual é o melhor? Eu até brinquei aqui, a chave estrela é melhor quando você precisa de uma chave estrela, e a chave Allen é melhor quando você precisa de uma chave Allen. Cara, não tem o que é o treino que é melhor. Até tem, quando você considera toda a questão contextual e individual da pessoa. Mas perguntando, é melhor um longo todo leve ou um longo todo com bloco de limiar, com bloco no final do treino, com bloco de ritmo de prova no meio, no começo, no final do treino? Pô, acho que por tudo que eu já falei aqui, depende do contexto. Depende do que você quer treinar também, né? Como já teve uma pergunta hoje, né? Vou fazer uns 5 e 10K. Talvez você quer fazer 2 treinos ali durante a semana de alta intensidade, muita intensidade específico para essa prova, e no longo você só quer acumular volume. Eu chamo a atenção para essa coisa do longo e Z2. Cara, é longo, fala leve, longo, né? Fala esse tipo de coisa. Ao longo e Z2, isso aí significa coisas tão diferentes para todo mundo, né? Tem gente que acha que o Z2 é um ritmo moderado. Porque o Z2 é não sei quantos por cento do não sei o que, tá, né? E aí acaba treinando o longo que deveria ser leve, forte demais. Então é assim, o longo leve ou com blocos, tá, né? A pergunta melhor é essa. E não tem melhor, né? Tem o que se encaixa mais aí na sua necessidade, como eu falei, né? A chave estrela se encaixa melhor quando você precisa de uma chave estrela. Nesse contexto aqui, o treino com bloco seria melhor. Então, se eu fizer o longo todo leve, eu botei tudo a perder. Não, cara, você treinou, você correu, entendeu? Tá. Muitos caminhos levam a Roma, né? Outro jargão, hein? Muitos caminhos levam a Roma, e aí a gente também tem que parar de pensar nessa coisa do só esse treino aqui vai fazer eu alcançar um objetivo. Vários tipos de treino vão fazer você alcançar o objetivo. O que existe é algumas otimizações, né? E aqui a última pergunta de hoje. Mulher, 48 anos, 2 anos na corrida, VO2 máximo de 58, mais baixo durabilidade. Qual treino priorizar? Meta maratona. Assim, a durabilidade em si, que é a sua capacidade em manter as suas características fisiológicas após o esforço de longa duração, por exemplo. O seu limiar no começo do treino é 4 de pace. E você corre 2 horas e o seu limiar cai para... E se você fizer outro teste de limiar, o seu limiar caiu para 5. Teoricamente, é uma pessoa com uma durabilidade muito baixa, porque você degradou demais as suas características fisiológicas ao longo de um treino longo. Por outro lado, você tem 4 de pace no limiar no começo do treino e depois de 2 horas está 4 e 5, pô, é uma durabilidade ok. Você não perdeu tanto de limiar ao longo desse treino. Isso é multifatorial. Durabilidade depende genética, né? Depende lastro na corrida, pessoal, 2 anos. Talvez a pessoa que já tenha 10 anos aí seja mais durável. Volume de treino,
nutrição, condições ambientais, tudo isso afeta na durabilidade. Mas assim, pelo contexto que a pessoa me passou, é basicamente treinar mais treinos longos. A mim parece assim, a pergunta foi sobre o treino, né? A pergunta foi sobre o treino. 2 anos de corrida, se a meta é maratona, treinar mais treinos longos. Se não tem experiência com longo, aumentar realmente o volume dos longos um pouquinho. E se já tem experiência com os longos, tentar colocar aí alguma intensidade no final dos longos, aí alguma repetição nos finais dos longos. Mas também pode ser que a pessoa esteja chamando aqui durabilidade simplesmente o endurance, a capacidade de sustentar o esforço ao longo do tempo. E aí é treino, né? Diversos tipos de treino diferentes. Treino em limiar melhora o endurance, o treino longo melhora o endurance. A musculação pode também melhorar isso, né? Também não citei, mas a musculação também melhora a durabilidade. Então, é multifatorial e várias coisas podem influenciar mais o tipo de treino aí que talvez melhore. E pensando na distância que você quer correr, que é a maratona, fazer treino longo. Essa aí é talvez a melhor intervenção aí para melhorar a durabilidade, se você ainda não faz. Beleza? Essas foram as perguntas que eu quis comentar. Vou tentar fazer uma dessa toda vez que eu abrir a caixinha. E é isso aí, valeu, me sigam lá, continuem me seguindo e quando eu abrir caixinha, faça pergunta e valeu!